Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em um verdadeiro atleta? Força e resistência? Disciplina e trabalho duro? E se eu lhe dissesse que a qualidade que define um verdadeiro atleta é o respeito pelos adversários, companheiros, espectadores e torcedores? E hoje temos um monte de vídeos para provar isso. A Maratona de Londres é sem dúvida um espetáculo de resistência e espírito humano, mas como demonstra o corredor de camisa branca, é também um teste de humanidade. Esses atletas apresentaram resultados idênticos nas Olimpíadas e ambos receberão uma medalha de ouro se concordarem em dividir o primeiro lugar. E tomaram a decisão. Wimbledon é considerado o torneio mais importante para tenistas, mas Jody Burrage notou algo muito mais importante. Um gandula que começou a perder a consciência e precisava de ajuda. Esse garoto de Michigan com síndrome de Down sempre sonhou em jogar futebol americano. E depois de anos assistindo jogos no banco, ele finalmente teve a chance de lutar por seu primeiro touchdown. Você nunca será um perdedor enquanto tiver força e espírito para chegar à linha de chegada na chuva, mesmo que todos os corredores já tenham terminado a corrida. Um companheiro deste time de rugby acabou em uma cadeira de rodas, mas isso não os impediu de continuar lutando juntos pela vitória. Isso é o que a verdadeira amizade e o respeito realmente significam. Passar pela segurança é sempre a parte mais difícil para os fãs de Messi, e infelizmente esse garoto não conseguiu. Mas o Messi não deixou seus guarda-costas assustarem o garoto. Em vez disso, ele tirou uma selfie e assinou aí para ele. São momentos como esses que fazem você perceber que está rodeado de verdadeiros irmãos, não apenas de companheiros de equipe. É assim que você se torna não apenas o cara mais popular da escola, mas de toda a comunidade do basquete, porque nem todo mundo ganha presentes como esse de LeBron James. Juan Carlos trabalhou como treinador de futebol por muitos anos, até 2020, quando a doença lhe tirou a capacidade de fazer o que mais ama. Mas hoje, ele abre a partida com o primeiro passe e todo o estádio o saúda para mostrar seu respeito e suporte. Essa torcida nunca vai esquecer essa partida, pois depois que os Bears marcaram seu primeiro gol contra o adversário, a torcida bateu o recorde mundial ao jogar 52.431 ursos de pelúcia no gelo. Conheça Santiago Fretes, um garoto que exemplifica como os desafios da vida não devem ser motivo para desistir de sua paixão, mas sim uma motivação para se destacar nela. Este jogador de basquete decidiu que os tênis não eram suficientes para tornar este o dia mais memorável na vida deste torcedor. Você acha que sabe o que é o trabalho em equipe? Em seguida, observe esse jogador receber o segundo stick do banco para finalizar o seu ataque. Não importa o quão grande estrela do futebol você se torne, sempre permaneça humano. Felizmente para esse torcedor, Andriy Shevchenko entende isso. Esse menino havia se conformado com o fato de ter perdido a chance de conseguir um autógrafo do seu tenista favorito. Mas Andrei Rublev conseguiu deixar a criança mais feliz do que qualquer outra pessoa na quadra, incluindo ele mesmo. Ele tinha acabado de vencer a partida. Esse ato de respeito com certeza vai trazer um sorriso ao seu rosto, pois o que poderia ser melhor do que realizar o sonho de uma criança? Esse cara esperou a semana toda para assistir a um jogo de futebol com seus amigos. Claro, todos eles tinham que fazer o dever de casa primeiro. Aqui está um truque para conseguir um autógrafo de Steven Adams. Um simples gesto de respeito de um jogador faz um grande momento para esse garotinho e vai se lembrar dele para sempre. Não é por isso que a gente ama tanto assim o esporte? Veja esse treinador assumir o primeiro lugar na preocupação com sua ginasta. Fale sobre paixão pelo que você faz. Esse casal de patinadores artísticos está destinado à grandeza, porque quando vocês se cuidam tanto, tudo é possível. O verdadeiro espírito esportivo consiste em evitar desferir o golpe final e mostrar respeito, se certificando de que o seu oponente esteja bem. Esse garoto assistiu a cada um dos seus jogos do seu time favorito e agora mal consegue acreditar que faz parte da rotina de abertura.
Quando você leva mantenha-nos atualizados sobre o placar muito a sério, é melhor alguém deixar esse cara saber o quanto sua família o aprecia. Não há melhor gesto de reconhecimento e respeito no mundo do futebol do que premiar com um troféu o melhor jogador de uma partida importante da Liga dos Campeões. A reação do Rodrigo Riquelme diz tudo. Esse jogador do futebol do FC Karabakh discorda do árbitro, então ele perde propositalmente um pênalti, porque só quer vencer de forma justa. Somente em um jogo de beisebol você pode deixar cair uma bola, perder $100 e ainda acabar sendo o herói do dia para uma criança e ganhar o respeito de todos que estão assistindo. Assim é o verdadeiro trabalho em equipe. Todo o ginásio, incluindo companheiros e adversários, se reúne para ajudar um garoto cego a fazer uma cesta que ele nunca esquecerá. Enquanto os torcedores corriam para o campo em busca de um autógrafo do seu ídolo, esse atacante de 4 patas escolheu aquela linda bola como vítima. Só olhar para ele, ó. Ele está satisfeito consigo mesmo. É hora de atualizar os 10 melhores momentos da história do futebol, porque o ato de respeito desse pequeno torcedor é a coisa mais emocionante que o mundo dos esportes já viu. Você sabe que ganhou o jogo da vida quando tem uma melhor amiga como essa aí, ó, torcendo por você nas Olimpíadas. Se preparar para uma partida exige tanta concentração e esforço que você pode esquecer que é aniversário do seu pai. Bom, agora todo o estádio terá que prestar suas homenagens em nome desse campeão. Depois de uma vitória difícil, é hora desses jogadores apoiarem mais um jovem guerreiro em sua luta. Rocky Balboa entrou no ringue contra um lutador experiente que imediatamente começou a citar o seu próprio filme. As vitórias e conquistas mais importantes são aquelas que dedicamos aos nossos entes queridos, mesmo que eles não estejam mais conosco. A namorada desse cara passou muito tempo tentando dissuadi-lo do seu plano, mas agora é tarde demais e ela precisa ajudar. Ajudar a executar um esquema para o qual ela definitivamente não estava preparada. Mas não se preocupe, ela disse que sim. Novak Djokovic já disputou inúmeras partidas, mas nunca sacou assim antes. Felizmente a mulher estava bem e o próprio tenista se certificou disso. Esse poderia ter sido o último jogo desse goleiro se não fosse a rápida resposta do companheiro, evitando que ele se engasgasse. Felizmente ele se recuperou rapidamente. Sejamos honestos, ser derrubado por LeBron James de 1,80 m é a última coisa que alguém deseja durante um jogo de basquete. Mas isso é antes de você ver que ele é um verdadeiro cavalheiro. O chute de um jogador de futebol profissional acelera a bola a aproximadamente 110 km por hora. E essa garota teve o azar de estar bem na trajetória. Ainda bem que a consciência do Mbappé não permitiu que ele fechasse os olhos para isso. Esse momento prova que Luka Doncic não é apenas um excelente jogador, mas uma pessoa genuinamente boa, transformando uma situação constrangedora numa memória inesquecível para um jovem adepto. Quando Gaia Traditi machucou a perna, seu oponente poderia facilmente ter aproveitado e vencido por 12-9, mas sua consciência simplesmente não permitiu. Esse gandula não esperava que um atleta fizesse seu trabalho por ele, o que levou a uma queda surpreendente. O tenista rapidamente o ajudou a se levantar e demonstrou compaixão até que ele se recuperasse. Imagine esperar tanto para conhecer Shaquille O'Neal que você não consegue conter suas emoções quando o momento finalmente chega. Uma cãibra inesperada pode ser um grande problema para qualquer atleta, e Caroline Wozniacki teve o azar de sofrer uma no meio de uma partida. Felizmente, sua adversária sabe o que é espírito esportivo e lhe deu uma vitória merecida. A partida terminou prematuramente para a tenista canadense devido a uma lesão no tornozelo, mas o apoio genuíno da sua oponente e a promessa de uma revanche após a recuperação foi um gesto bem-vindo do espírito esportivo. Nocautes são comuns no octógono, mas Martin Nguyen se destaca pelo cuidado com os adversários depois, demonstrando sua preocupação e espírito esportivo. Depois de ser acidentalmente atingido por um arremesso perdido,
Isaiah Jarvis rapidamente tranquiliza o perturbador arremessador com um abraço dizendo: "Cara, eu sei que você não fez isso de propósito." Que demonstração maravilhosa de perdão e compreensão, né? Sonhando com o Mitch Marner se tornando seu namorado, uma garota ficou radiante quando o jogador de hóquei finalmente se aproximou e respondeu ao seu pôster. Jamal Adams é definitivamente um cara grande e com um grande coração que nunca deixa de derreter o coração de seus fãs. Klay Thompson poderia ter ficado gravemente ferido nessa situação se Draymond Green tivesse decidido que o jogo era mais importante. Respeita esse cara aí por ter as suas prioridades em ordem. Usman Khawaja sentiu uma conexão mais profunda com a sua equipe quando eles escolheram a unidade em vez de tradição, respeitando suas crenças religiosas em relação ao álcool. Esta pode ser a melhor demonstração de espírito esportivo que a gente viu na NBA em anos, mas o árbitro ainda sussurra de brincadeirinha: "Isso não muda nada." Os esportes são mais do que vencer. O objetivo é mostrar amor, apoio e respeito. A estrela da Free State School, Eric Watson, sofreu uma lesão que deixou de lado no jogo aí mais importante contra o rival. Mesmo assim, as duas equipes se uniram em um gesto poderoso para incluí-lo. Cada segundo conta no automobilismo, mas quando Mike McDade viu um adversário em apuros, a corrida imediatamente ficou em segundo plano. O sargento Joseph Martell viajou 12 quilômetros desde o Afeganistão para surpreender o seu filho Justin no seu jogo de futebol. Um reencontro sincero que abrangeu continentes. É assim que acontece quando os jogadores realmente valorizam e respeitam seus torcedores. Francis Cone estava por perto durante uma colisão entre dois jogadores de futebol e, sem perder um segundo, literalmente salvou a vida do goleiro Martin Berkovic, ao perceber que a sua mandíbula estava cerrada e ele poderia ter engolido a língua. Parabéns aos pais desse jogador de basquete, porque ele foi claramente criado para saber que se você bagunçar alguma coisa, terá que consertar. O que esse jogador de futebol faz prova mais uma vez que a bondade não é fraqueza. Na verdade, demonstra a forma mais profunda da força. Marat Safin sempre foi um cavalheiro e desta vez um golpe acidental em uma senhora, idosa inclusive, lhe deu a oportunidade de lembrar a todos disso. Depois de uma forte pancada durante um jogo que deixou o jogador de futebol Damar Hamlin inconsciente, todo o estádio se uniu em oração enquanto ele era levado ao hospital. Quem sabe, talvez tenha sido essa esperança coletiva que o ajudou a voltar para a NFL. É sempre mais fácil continuar acreditando que as coisas vão dar certo quando você tem alguém do seu lado pronto para te apoiar em qualquer coisa. Esta jogadora de futebol não poderia ser uma modelo mais inspiradora para essa jovem torcedora que a observa com absoluta admiração. Diante de uma lesão que teria encerrado muitas carreiras, a atleta não desistiu. 4 anos depois, ela ostenta com orgulho uma medalha olímpica. Os esportes profissionais testam mais do que habilidades, eles testam a resiliência da pessoa. Um verdadeiro atleta deve perseverar nos momentos mais sombrios e assustadores da vida. Esse atleta superou não só o medo, mas também a escuridão, felizmente sem lesões, permitindo que a competição continuasse. Apesar de quase quebrar a perna, a atleta nunca perdeu de vista o sonho de competir no mais alto nível. E agora, ela está pronta para o seu retorno. Esse operador de câmera provavelmente não tinha ideia do que iria capturar a história, inclusive enquanto atletas da Austrália e dos Estados Unidos alcançavam uma altura digna de medalha de ouro, resultando na premiação de 2 medalhas de ouro em um único evento. As propostas públicas costumam ser ridículas, mas essa aqui é uma exceção, com certeza. Imagine dar um arremesso de meia quadra com uma mão, ganhar $75 mil e depois receber um abraço de LeBron James. Esse cara tá vivendo o sonho. Esse é o Jonathan Klaus. Ele está prestes a descobrir que chegou à seleção francesa. A reação da sua equipe é impagável. Quando uma lesão forçou o jogador a sair de campo,
time adversário teve a chance de cobrar escanteio. Em vez disso, o estádio testemunhou um notável ato de respeito. Esse competidor encarna o espírito do fair play, optando por não tirar vantagem do mau funcionamento do equipamento do adversário. A resposta da multidão foi extremamente positiva. Esse bom menino não se tornou apenas assistente do time de beisebol da universidade. Ele se tornou o mascote querido que aperta a mão dos atletas antes de cada jogo, seja beisebol ou hóquei. Depois de marcar acidentalmente a 60 metros de distância, no que deveria ser uma cobrança lateral cortês, o time enfrentou um dilema moral. E foi assim que eles responderam. Os medalhistas de prata e bronze do Campeonato Mundial de Patinação Artística acreditam que o campeão deve estar no seu melhor na foto da vitória. Poucos dias antes de uma partida, um atacante do Spartak perdeu a mãe. Implacável, ele continuou jogando, dedicando o seu gol à memória dela. O verdadeiro espírito esportivo nos ensina que o seu oponente é apenas seu oponente durante a competição. Depois disso, vocês dois serão iguais. Só um verdadeiro cavalheiro, como Nicolas Mahut, sabe que às vezes a partida fica em segundo plano em relação à demonstração de respeito e gentileza. Não, essa mulher não distendeu um músculo. Ela está apenas executando o plano mais significativo e ambicioso de sua vida. O raciocínio rápido de um companheiro de equipe salvou um jogador de futebol de uma lesão que poderia acabar com a sua carreira, evitando que ele engasgasse com a própria língua após um acidente. Depois que o arremesso de Sonny Van Dijk machucou a perna do oponente, encerrando a luta, a interação entre eles passou de competição para compaixão. Este é Margie Fish, e no calor de uma partida de tênis, ele literalmente acaba na rede. Que irônico, né? E o prêmio de melhor defesa do ano vai para um grandalhão com um grande coração, José Rondon. Uma garotinha mascote estremeceu durante a cerimônia de abertura até que um verdadeiro cavalheiro de equipe lhe ofereceu um pouco de carinho. Um gesto que eu tenho certeza que ela nunca esquecerá na sua vida. Tudo o que esse lutador se importava depois de nocautear seu oponente era que ele estivesse bem, fazendo tudo o que podia para de alguma forma amenizar as consequências da luta. Algo que todos deveriam ter em mente é que sua educação transparece nos detalhes. O falecimento da Rainha Elizabeth II comoveu profundamente não só a Grã-Bretanha, mas o mundo todo. Atletas de todo o país prestaram homenagem, demonstrando profundo respeito. Aqui está um ótimo exemplo de raciocínio rápido que ajudou a salvar o jockey Robbie Power de um destino ainda pior. O nadador espanhol Miguel Duran vinha se preparando para as Olimpíadas há anos, mas seus sonhos desabaram quando ele fez uma falsa largada, o que significou a desclassificação imediata. Felizmente, os juízes lhe deram uma segunda chance de mostrar o que era capaz. Essa história comovente aconteceu quando Elizabeth Sullivan teve a oportunidade de lançar o primeiro arremesso cerimonial no jogo Rangers versus Mariners. Basta olhar aí para ela, uma verdadeira estrela do beisebol. Quando esse casal decidiu ver qual deles era melhor no basquete, ninguém esperava que terminasse assim. Um jogo de hóquei tomou um rumo dramático quando um jogador chamado Jib Street teve repentinamente uma parada cardíaca, mas uma intervenção salvadora de outro jogador que por acaso era médico evitou o que poderia ter sido uma tragédia. Depois de ficar 6 dias no hospital, o cara voltou para casa. David Beckham se tornou, sem exagero, uma lenda do futebol e um exemplo para muitos aspirantes atletas. Mas todas as coisas boas chegam ao fim. E foi assim que o time mostrou seu respeito após a última partida de sua carreira. Dê uma olhada neste fantástico trabalho em equipe. E agora conte pra gente nos comentários como diabos alguém pode pegar um companheiro de equipe de 100 quilos e enfiá-lo em um trenó, como faria com um gatinho. A morte repentina de Emiliano Sala foi uma perda insuportável para sua equipe e milhares de torcedores ao redor de todo o planeta. A homenagem a ele é simplesmente impossível de assistir sem lágrimas.
Quando o patinador artístico canadense Keegan Masson ouviu o hino japonês, ele mostrou a todos o que significa respeito pelo adversário, erguendo a bandeira para que o atleta pudesse encará-la de frente. Um incrível ato de apoio ocorreu durante a partida de Everton e Manchester City, quando os dois times se vestiram com bandeiras ucranianas. A reação do jogador de futebol ucraniano, Zinchenko, realmente traz lágrimas aos seus olhos. Quando um esquiador perde um de seus esquis, a probabilidade de terminar em último aumenta em 100%. Mas não quando há um adversário que entende o que é o verdadeiro espírito esportivo. Caso você não saiba por que os esquiadores carregam paz com eles para todos os lugares, aqui está. É assustador imaginar o que teria acontecido se esses caras tivessem aparecido 30 segundos depois. Confira este adorável vídeo de James Harden dando a um fã de 100 anos uma bola de basquete autografada. Pode ser a coisa mais fofa que você verá hoje. Novak Djokovic mostrou sua solidariedade aos atletas paralisados ao usar uma cadeira de rodas para jogar uma partida com alguém que a usa diariamente. Não importa quantos gols esse goleiro tenha defendido, esse ato é sem dúvida o ponto alto de sua carreira. Vencer é tudo para a maioria das equipes, mas um técnico canadense mostrou um verdadeiro espírito esportivo nas Olimpíadas ao ajudar um atleta de outro país a trocar um esqui quebrado. Agora isso merece aplausos. Edson Russell estava mais preocupado com o fato de um torcedor perder seus nachos durante uma colisão do que com a bola perdida. Então ele acertou da melhor maneira possível. Se uma líder de torcida perder uma apresentação, não se preocupe. Esse pai não terá problemas em sair da arquibancada para substituí-la. O menino de 12 anos, que escapou de Mariupol, marcou o gol da vitória do Shakhtar em uma partida beneficente, tornando realidade um sonho profundamente acalentado. Antes da partida, Neymar, com um super fã, mostraram um excelente trabalho em equipe, provando que a diversão e o espírito esportivo são de todos os tamanhos. Com um único gesto, os jogadores desta seleção holandesa se lembraram que todos são iguais, dentro e fora do campo. Esse jogador de futebol provavelmente nunca imaginou que faria parte de uma revelação de gênero para os seus fãs depois de um jogo, mas acabou sendo incrivelmente fofo. Qual é a maior forma de respeito entre os pilotos de Fórmula 1? Uma troca de capacete. Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel fizeram exatamente isso durante a batalha pelo título de Fórmula 1 de 2018. Essa pode ser a maneira mais criativa de decidir quem vai primeiro no ciclismo profissional. Esta mulher perdeu o filho, que jogava no time de basquete. Agora, seus companheiros o homenageiam em todos os jogos. Ninguém apareceu no aniversário desse menino. Então, o time de futebol local irrompeu pela porta para salvar o dia. Ninguém esperava que o nadador artístico profissional perdesse a consciência durante uma apresentação. Mas o treinador de Anita Álvares estava pronto para tudo e imediatamente mergulhou para salvar a jovem. Agora ela está perfeitamente bem. Bem, isso encerra aqui a nossa dose atual de respeito nos esportes. Compartilhe aí qual ato esportivo você mais curtiu nos comentários e não se esqueça de clicar no botão de curtir. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Fui!